Vamos lá, tá? A gente precisa falar aqui nesse vídeo, por enquanto, nenhuma informação ainda sobre demissão ou não de Zubeldia. Tendo informação, eu vou trazer aqui, é claro. Mas a gente precisa falar e a gente vai falar aqui sobre a situação de 7 erros que o Fluminense está cometendo nesse momento, ou 7 problemas que o Fluminense precisa resolver. E, claro, um deles é a Zubeldia, a gente vai falar sobre isso aqui. Se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, vamos embora, tá? O primeiro dos erros ou problemas, né, erros que está cometendo, problemas que precisa resolver, é manter o Zubeldia após o primeiro semestre. Assim, se você pega a equipe do Fluminense do ponto de vista de resultados, né, a letra fria, você vai olhar um time que tinha um desempenho bom no Campeonato Brasileiro, dentro do que era esperado, vai olhar para um time que tinha um desempenho na Copa do Brasil e na Libertadores de classificado, né? Se você olhar ali a classificação, nas duas competições a gente estava classificado, e no Campeonato Carioca, um time que foi vice-campeão, para um time que tem investimento muito maior. A princípio, se você tirar ali qualquer análise prática do desempenho em campo, etc., parece um primeiro semestre ok do Fluminense, mas não foi, né? O time derreteu, dá para dizer de março para cá. O time do Fluminense derreteu de março para cá. E qual é a prova disso? A prova é a quantidade de pessoas que estão buscando agora tweets, até não buscaram um vídeo meu, mas pode ir lá buscar. Tem vídeos meus aqui, inclusive falando que o Fluminense jogava o melhor futebol do Brasil com o Luiz Zubeldia. E não era mentira. Sabe por que não era mentira? Porque em janeiro, fevereiro, o Fluminense veio voando. O Fluminense competiu com todos os times que tinham um nível altíssimo e ganhou de maneira até fácil alguns times que tinham um nível alto. Voou um futebol ofensivo sem ser irresponsável. Um futebol que tinha associações rápidas. Enfim, tem tudo comentado lá atrás. Futebol que encantou o torcedor em vários momentos. Mas que me parece que teve algumas curvas, pequenas curvas de um grau não tão acentuado que no final das contas fizeram o Fluminense pegar o caminho inverso. A derrota na final do Campeonato Carioca com o Zubeldia abrindo mão de jogar aquele jogo. Foi algo que me incomodou. O Flamengo nas cordas e o Fluminense poderia ter partido para cima para ganhar aquele jogo, mas preferiu a garantia de uma disputa de pênalti. A virada que levou para a equipe do Vasco, logo depois de também ter sofrido para ganhar o Atlético Paranaense com um jogador a menos, que o dali foi bem forte também. Dali pra frente, o torcedor do Fluminense não terminou nenhum jogo oficial tranquilamente no final do jogo, com a tranquilidade de alguém que estava vendo o seu time ganhar um jogo jogando bem. Não aconteceu mais. Tá desde aquele jogo contra o Remo, lá atrás no dia 12 de março. E claro, a gente precisa falar sobre o período da Libertadores, o péssimo período da Libertadores, as péssimas atuações num grupo extremamente fraco e sobre a questão do Fla-Flu, que a gente vai falar num outro ponto aqui. O ponto é, Gabriel, mas você não falava que o Zubeldia tinha o melhor futebol do Brasil? Sim, do mesmo jeito que o Fernando Diniz em 2023 era gênio porque foi campeão da Libertadores e em 2024 não soube lidar com a pressão que aquele time sofreu dentro daquele campeonato. O Zubeldia para o que foi janeiro, fevereiro e para o que foi setembro, outubro e novembro do ano passado funcionou muito bem. Jogar uma competição só, apesar de janeiro ter duas, que era o Carioca, uma era um nível tão baixo que dava até para relegar de certa maneira. Jogar duas competições sempre foi um problema para o Zubeldia, mas principalmente ficou evidente nos meses de abril, maio e junho. Junho a gente não teve jogo, né? Abril e maio. Ficou evidente de que ele não conseguiria fazer isso com o péssimo momento no Brasileirão, que viveu nesses 2 meses, a dificuldade para passar na Copa do Brasil e na Libertadores, mesmo tendo um time muito superior ao resto. E esse era o aviso que a gente precisava ter ouvido, que a direção precisava ter ouvido e ter demitido o Zubeldia. Não era esperar o resultado para demitir. E vai errar mais ainda se mantiver para a Libertadores. Tá? A gente está só postergando uma eliminação. Segundo ponto, a gente precisa falar aqui da utilização de Xerém. E aí o segundo e o terceiro ponto vão se conectar. O time do Fluminense hoje é um dos times que menos utiliza a sua base. E é desesperador isso, porque a gente está falando de um dos times que mais precisa da utilização da base. E vamos lá. Normalmente, quando eu entro aqui para poder falar sobre utilização da base, a tendência natural da gente aqui é vir falar sobre a valorização de um moleque que está subindo, de alguma coisa do tipo, etc.
da necessidade de uso, porque é uma tradição do Fluminense, do porquê a equipe do Fluminense a gente precisa olhar com uma ótica de carinho, porque é torcedor gosta. E não é sobre esse ponto só que eu tô falando, não. Eu tô falando sobre questão técnica, de como a gente precisou em vários momentos, e a gente teve uma utilização exacerbada de Kevin Serna, exacerbada de Soteldo, de jogadores fracos em sua maioria do tempo. O Serna já foi muito feliz no Fluminense. A oscilação já parou desde fevereiro, quando recebeu a renovação de contrato após a questão do Boca Juniors. O Serna que recebia 100 e poucos mil, um salário próximo de jogadores que estavam subindo da base, o Serna funcionava. O Serna com aumento, com duplicação, triplicação, quadruplicação de salário, esse aí não me interessa mais não, tá? Eu não tô falando só da utilização em campo como a necessidade como a gente tem, mas é um time que precisa utilizar para vender. E é um time que precisa utilizar porque tem uma base que revela jogadores bons, e jogadores bons que vêm da base são baratos. A única chance da gente ter um jogador bom e barato no Fluminense é revelando, é tendo um pouco menos de experiência e contando que durante 6, 7, 8, 9 meses esse jogador vai performar muito bem, como foi o Cauã Elias em 2024. Vai funcionar muito, sem garantia de que vai funcionar tão bem depois, como foram outros jogadores. E o Fluminense neste ano, se a gente tirar, porque desculpa, o Martinelli não é mais um jogador de Xerém. Ele é, né? O John Kennedy é um jogador de Xerém, mas para contabilização de utilização nesse ano, não são jogadores que a gente olhe com a ótica de base, de revelação. São jogadores que subiram. Meu amigo, Martinelli e John Kennedy fizeram seus primeiros jogos com estádio fechado na pandemia. Isso já faz 6 anos, tá? Então não entra nessa conta. Aí sabe quem é o jogador de Xerém com a maior minutagem no Fluminense na temporada? Te dando tempo pra responder, é o Riquelme Felipe. Sei lá, claro, Gabriel, o Riquelme Felipe de fato é o mais relacionado. Tá bom. Sabe quem que vem antes do Riquelme Felipe em minutos na temporada? Santi Moreno. Saiu em janeiro ainda. Sabe quem já tem mais minutos que o Riquelme Felipe? O Hulk. Sabe quem tem mais minutos que o Riquelme Felipe? O Igor Rabelo, que tava na caixa de leite escondido aí. O Otávio tem mais minutos que o Riquelme Felipe. Sabe quem tem menos minutos que o Riquelme Felipe? Júlio Fidelis, Matheus Reis, o Wallace Davi. Esses jogadores têm menos minutos jogados, tá? Minutos jogados na temporada do que Riquelme Felipe. É desesperador, tá? É desesperador pensar isso em 2026 e a baixa utilização. E isso se conecta claramente com as contratações caras e de baixo ou nulo retorno. Fluminense nessa temporada, ou melhor, desde a temporada 2024, prejudica a sua própria base nas contratações. E é por isso que a culpa não é só do Zubeldia. A culpa, se for para botar a culpa em treinador, a culpa vai lá para trás pro Diniz, quando escolhe também a contratação de Renato Augusto, de Douglas Costa, de Davi Terães. A culpa vai passar pelo Mano Menezes, que escolheu o Vitor Hugo. Essa contratação do Mano Menezes, eu vou ser justo aqui com o Mano Menezes. O Mano Menezes foi o que menos gastou nosso dinheiro, tá? Vamos pro Renato Gaúcho, com Soteldo, que tá aí até hoje. Agora, perceba uma coisa. 4 treinadores aqui que a gente pode listar como contratações, gastaram dinheiro, a gente vai só pro treinador? Ou a gente vai pro ponto 4 aqui dos problemas que levaram o Fluminense a essa situação e coisas que o Fluminense precisa resolver? O comando do futebol hoje do Fluminense é problemático e inexistente. Quem comanda o futebol do Fluminense hoje é o Mário Bittencourt, diretor-geral. O cargo também é bem interessante, tá? Porque permite o Mário Bittencourt mexer e mover e resolver desde a posição das mesas no back-office em Laranjeiras até o treinador do time principal, Mário Bittencourt. Mudança completa do perfil do Fluminense após 2024. O time do Fluminense era um time austero, que conseguia claramente se pagar e estava conseguindo acima daquilo que investia. O time hoje do Fluminense é um time na temporada 2026 e, de certa maneira, na temporada 2025, tirando o Mundial. Mas na temporada 2026 isso fica mais claro. É um time que conseguiu abaixo do que investe. O que o Fluminense fez até agora em 2026 é abaixo do que investe. Porque o investimento do Fluminense é para ser pelo menos 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Não somos mais. É pra passar do Vasco na Copa do Brasil, porque aí na Copa do Brasil o confronto pode ser, podia dar Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras investe mais, é uma merda e tal, o confronto ali complicou. Não, mas é pra passar do Vasco. O Fluminense no campeonato, na Copa Libertadores, precisa passar em primeiro do seu grupo e passou em segundo na rabeira. E o Fluminense na Copa Libertadores, pegando o Independente Vai Davi, pegando o cenário que tem atual, precisa chegar pelo menos até a semifinal. O Fluminense hoje, sob o comando do Mário Bittencourt,
é um clube que investe muito para ter retorno abaixo do que investe. E isso passa pela não utilização de Xerém e pela escolha do treinador, que é um treinador que decide deliberadamente não utilizar Xerém. E aí a gente vai pro ponto 5, que é... Beleza, Gabriel, você tá falando do Mário Bittencourt. E o Matheus Montenegro? A gente tem um presidente que não quer ser presidente. O Matheus Montenegro sentou na cadeira de presidente, aceitou em 2022 serviço do Mário e decidiu ser presidente em 2025 para passar a SAF. O objetivo era esse, entregar o comando do clube para pessoas que teriam uma governança melhor, que teriam investimento e a perenidade do Fluminense futuro. Só que aí, meu amigo, o Mário Bittencourt não quer largar o osso, né? Meu amigo, é difícil largar o osso. E sem o Mário Bittencourt, isso não passa no conselho. E aí, como é que fica? Entrega pra SAF? Não entrega pra SAF? Isso é um outro problema, né? Inclusive, é um problema que seria o sexto aqui da conta. Um processo de SAF em meio da temporada e um time sem comando. Mas voltando pro ponto do presidente que não quer ser presidente, o problema é que faz 8 meses que a gente não sabe quem toma as decisões no Fluminense. Quem toma as decisões de futebol? A gente finge que acredita que é um colegiado que vai envolver o Matheus Montenegro, presidente, Mário Bittencourt, diretor-geral, o Paulo Angione, diretor de futebol, Ricardo Tenório, vice-presidente. A gente finge que é um colegiado ali do Tenório, com o Mário, com o Matheus. Mas a gente sabe muito bem quem é que está tomando as decisões dentro do departamento de futebol. A gente sabe porque fica evidente que todo jogador, quando chega, normalmente fala, não, negociei com o presidente, ou então, quando o presidente decide não se meter nas coisas de futebol, que não é algo que o Matheus Montenegro falou ou decidiu fazer, tem presidente que fala, olha, eu tenho meu homem forte do futebol e é com ele que vocês vão resolver algumas coisas. Não é esse o caso do Fluminense. O Hulk senta e fala, Mário Bittencourt, teve o presidente também. Tudo é na base do Mário. E aí a gente vem pro último ponto aqui do vídeo, que é a nossa comunicação. O Fluminense em 2026, e depende exclusivamente do resultado de campo para se comunicar bem com o torcedor. Ontem a gente viu de novo. Mais uma vez. E aí a gente fala aqui de Ronaldo França. Esse nome é importante, tá? Várias vezes a gente falou que o nome de assessor e tal. Ronaldo França. Uma ditadura interna e externa no Fluminense. Pisou fora da linha, tá demitido. Fez um errinho, é bronca e esporro interno. Isso já acontece desde 2023. Desde quando eu dei a notícia lá sobre os bastidores, não só do Marcelo, mas da conduta do Diniz, não poupar o time, etc, etc. E foi instaurada uma ditadura interna dentro do Fluminense para descobrir quem é que estava vazando. Uma reunião interna para descobrir quem estava vazando. E a reunião vazou. O Ronaldo França é uma das coisas mais danosas que existem ao Fluminense hoje. É o maior inimigo da torcida do Fluminense, se chama Ronaldo França. O maior inimigo da torcida. Não meu inimigo, não é inimigo do Fio, do Lessa, não. É o maior inimigo da torcida. É o cara que quer mais coibir. Sabe quando você ouve assim, porque fulano foi comprado, porque fulano foi cortado. Isso é Ronaldo França. É a forma como ele tem de se comunicar. E a comunicação com a torcida é péssima. A linguagem de futebol, de alguém que não conhece de futebol, Ronaldo França nunca foi de futebol. E isso prejudica ainda mais. E é um cara que tem poder de decisão quase que livre dentro do Fluminense. O Fluminense tem muitos problemas para resolver. O Fluminense criou muitos problemas. O Fluminense tem alguns problemas para não deixar crescer. O Zubeldia é parte desses problemas e precisa ser mandado embora antes que mais um mata-mata a gente seja eliminado. Vão querer repetir o Roger Machado em 2021 e só começar a abrir o olho e resolver as coisas num trabalho que já está encerrado só depois da eliminação da Libertadores? Esse é o ponto só 1. Tem outros 6 aqui nesse vídeo e a gente precisa resolver isso em breve. Precisa resolver isso rápido. E a classificação contra o Rivadavia, eu vou ficar feliz, tá? É importante reforçar esse ponto. Eu vou ficar feliz sabendo que tudo isso que eu tô falando aqui não tem nenhum ponto errado. E nenhum erro nisso aqui que eu tô falando. Só que bola, meu amigo, é uma loucura. Você acha que o Vasco fez tudo certo pra classificar ontem? Você acha que o Vasco tá no cenário perfeito aí pra classificar? Não, não. Futebol acontece. O Vasco passou. Mesmo com essas loucuras nossas todas aqui, essas 7 pontos de errados, era pra gente ter passado e a gente não passou. Pode avançar do Rivadavia, eu vou ficar feliz, porque no final das contas o meu trabalho e a minha vida depende de um Fluminense bem. A minha vida é uma merda quando o Fluminense tá na merda. Agora, não dá pra negar e tapar o sol com a peneira. Se inscreve, deixa o like, valeu.